que é que nós não conhecemos do Miguel e que está num fenómeno e tu não apresentas? Ou é tudo verdade? Eu acho que as pessoas sabem isso. Desde que eu iniciei o canal, sempre foi um género de uma persona. Eu não fazia ideia. Ao início eu sinto que fui mais genuíno, porque eu não fazia ideia que o YouTube ia virar uma coisa tão grande, mas nós também na altura não tínhamos. Ninguém sabia. Exato, nós também não era particularmente óbvio que nós íamos mostrar a nossa vida pessoal. Nós literalmente entrávamos num servidor e falávamos uns com os outros, construção que andamos a fazer e tudo mais, em Minecraft especificamente. Eu senti, no entanto, que com o passar do tempo e com essa responsabilidade, porque eu senti sempre que o meu público foi jovem e não queria de forma nenhuma. Lá está, até aos pais, né? Se sentem que há confiança da criança deles assistir ao meu conteúdo, eu estou a abranger um público ainda maior, pensando no ponto de vista de criar um público maior e de, lá está, de continuar a fazer isto como um trabalho. Eu sinto que sempre tive esse cuidado e de distanciar algumas das coisas. Não é como eu falei, não é como eu ter sido falso de alguma forma, é de eu criar uma persona para distinguir o que é aquilo que é interessante para o canal do que aquilo que não é, e para ao mesmo tempo não estar a desapontar pessoas, tentar não intrometer a minha vida pessoal para de alguma forma afetar. Mais de forma mais recente em que tu misturaste, por exemplo, o Rico Fazeres é alguém muito transparente, não é? Ele roubar-lhe qualquer coisa, mas vai e chora e manifesta-se, e isso acho que é um dos grandes sucessos do Ricardo, é justamente essa transparência e essa honestidade, não é? Tu chegas a ir a esse ponto ou não? De sinceridade e exposição? Mas lá está, é o facto de ser a tal persona, talvez seja por isso que eu nunca mostrei muito mais da minha parte privada, da minha vida pessoal, né? Exatamente. Só houve certos momentos, lá está, estávamos a falar da cena da tua introdução que tinhas falado do teu vídeo, por exemplo, em que afetam mais. Eu sinto quando é algo mais pessoal, ou eu sinto que tento não, de certa forma, que me afecte, mas há certas coisas que afetam. Ou por exemplo, quando a minha gata morreu, por exemplo, eu senti que havia coisas que haviam partilhar, porque é um bocado difícil quando ela está constantemente, por exemplo, nos meus vídeos, e depois de um momento pode desaparece, e há algumas coisas que eu tinha que explicar e partilhar. E de outra forma, da mesma maneira, eu sinto que isso é uma forma para proteger o meu, ou pensava na altura, para proteger o meu público, porque eu sei que muitas pessoas passam dificuldades, ou pelo menos era a minha expectativa daquilo que o pessoal pensa que é os meus vídeos, que estavam a passar por dificuldades, tinham muito trabalho, tinham escola, estavam com muito trabalho na escola, o que fosse, muito stress, e vinham para lá e vinham um vídeo e ficavam mais contentes, não tinham que se preocupar com o que é com os teus dramas, os meus dramas, o que é o exterior, os problemas, corona, se fosse uma coisa hoje em dia, por exemplo, e tentei sempre distanciar dessa forma. Agora lá está, o que é a diferença entre Feromonas e Miguel, acho que também diferenciou-se agora um pouco mais, e acho que é um bom ponto-chave para o futuro. Para o futuro, exatamente. Porque uma coisa que vai continuar provavelmente no YouTube é essa tal persona, mas na Twitch é um bocado difícil fingir durante 10 horas. Estás em direto, não há edição, não há edição. Eu faço porcaria, estou lá. E eu fico chateado, estou lá a usar os meus insultos. Mas a Twitch é para um público um bocadinho mais maduro, um bocadinho mais adulto, portanto não há esse. As pessoas estão lá já sabem que, olha, o que vier vem e é verdade. É uma palavra. Falaste do Corona, como é que tu estiveste no Japão, portanto, a viver toda esta pandemia, o início da pandemia, como é que foi a experiência lá, a esse nível? Foi um bocado assustador, e foi uma das razões de eu acho ter voltado para Portugal, porque senão continuarias ali. Eu se calhar podia ter ficado mais um tempo. Foi vários fatores, né, ter voltado do Japão, mas um deles foi o Corona. Eu senti que estava a ficar muito mais preocupante na zona asiática, porque na altura quando eu estava tanto China como Japão, como a Coreia, acho que era a Coreia, tinha bastantes casos já consideráveis. E foi nessa altura que lá estávamos constantemente em quarentena em casa, porque lá era muito mais o sentido de obrigação. O sentido de obrigação das pessoas era sempre constantemente usar máscara, ficar em casa, a não ser que obrigatoriamente tivessem que ir trabalhar, iam, mas existia até a obrigatoriedade por parte do governo de lá de manter as pessoas fechadas em casa. E acho que de certa forma o Japão surpreendeu-me, porque eu não estava à espera de algo assim. Se bem que eles já estão muito preparados, porque o uso obrigatório de máscara, o uso diário de máscara é normal, principalmente nas alturas de gripe e tudo mais. Sim, eles já usam constantemente.
até pessoas normais, é uma das pancadas de japoneses para não ter que fazer maquilhagem, especialmente as mulheres. Eles metiam máscara e iam para o trabalho assim. Portanto, é uma coisa bastante recorrente lá. Eles já estão habituados e acho que foi uma das razões de agora não estar tão mal como cá em Portugal. Mas na altura estava muito preocupado, pensava que ia ficar algo bastante pior e voltei para cá. E agora tu apanhaste um cagacinho, tiveste com medo. Na altura, porque as pessoas, acho que as pessoas só perceberam o quão mal poderia virar o corona cá, o número de infecções e tudo mais, passado para aí uns 6 meses daquilo que aconteceu lá na Ásia. Na Ásia foi um bocado mais preocupante e eu lá está, percebendo um pouco de japonês e estar constantemente a ler as notícias, eu fiquei muito assustado, digamos assim. E foi uma das razões de eu ter regressado. Estás a ponderar regressar para lá, bem entendido? Se eu conseguisse de alguma forma conjugar, talvez. Eu gostei muito da minha vida lá, apesar de não ser aquela fantasy land que as pessoas pensam que é o Japão, que é só coisas fofas, sushi, anime e tudo mais, não é? Primeira semana comeste todo o sushi possível. O mais barato lá o sushi mais barato lá é melhor do que o mais caro que encontras cá. É tipo, é a coisa do outro mundo. E eu não gostava muito de sushi antes de ir para lá, portanto. Então consumiste muito sushi? Muito. É tão barato, sim. Literalmente consegues comer sushi a 7 euros, tens uma refeição ali. E sushi legit, não é aquele sushi manhoso. Eu sei que tens uma namorada chinesa, mas há muito sushi que mascarado. Exatamente. São chineses. Se virem sushi a 10 euros. Olha, e o Wagyu? O Wagyu beef. É o beef. De lá, não é? É o Kobe. Eu sei o Kobe. Kobe. Sim. Que é um género de bife muito bom mesmo. Cheio de gordura. Não, ele desfaz-se na boca. As vaquinhas são massajadas, ouvem música clássica. Mas aquilo são tudo veios de gordura, não é? Eu não sei explicar, porque não sei muito, mas eu acho que é um. Comeste lá, naturalmente. Comei um bocado. Aquilo então? é bom, desfaz-se na boca, parece. Parece um paraíso na boca. É difícil de explicar, acho que tem que ir lá e experimentar mesmo. E gastar 100 euros. Olha, eu vou ajudar aqui, não vou ajudar, vou lançar ainda mais uma confusão. Bora. É claro que a resposta era: os números, o YouTube tem que ser verdadeiro. Claro que sim, mas os números também são importantes. Pois, claro que sim, por isso é que estamos sempre aqui nos likes. Porque os números é que permitem haver depois uma monetização e monetização mais condições. Nós temos mais capacidade. Exatamente. As coisas nós não podemos só pensar na verdade, temos que entregar aquilo que as pessoas também querem ver. Posso também acrescentar aqui algo que é, vocês não acham que as pessoas ainda não encaram isto como um trabalho? Eu acho que hoje em dia já. Achas que sim? Eu acho que já. Eu acho que o youtuber já é levado a sério. YouTuber barra influencer se as pessoas continuam a achar que é algo sério, na medida em que há muitas pessoas que é este o seu trabalho e que vivem para isto e que ganham e que têm quem. Depende a quem perguntas, eu acho também. Depende da pessoa a quem perguntas. Mas, por exemplo, o teu público, não é? Mas, por exemplo, há pessoas que são só youtubers, há pessoas que são youtubers, mas também são influencers, porque também têm as redes sociais e são muito ativas no Instagram. Como é que está o teu Instagram? Tu não és muito ativo? Bastante ativo, sim. Por acaso sou mais ativo. Quando estava no Japão fui mais ativo no Instagram. Acho que foi das coisas que mantive mais ativa. Mas agora deixa-me ver o teu Instagram, para ver, já que não postaste nada no YouTube, no Instagram tens muita coisa da tua experiência no Japão. Deixa-me aqui ver cenas que tenhas postado e que me. Olha, por exemplo, esta fotografia, estás no mercado, o que é isto? Essa é uma área bastante importante, é como diz ali em cima, Ame Yoko, é um género de área. Sim, bastante comercial, compras e vendas, é bastante popular por causa daquele sinal mesmo lá em cima, porque existem vários daqueles templos com as coisas, esqueci-me de nomes, os gates vermelhos por cima e tudo mais. Fui cá tirar porque acho que o pessoal gostava de muito ver e tudo mais. E é basicamente isso. Ok, então olha, vamos percorrer aqui algumas fotografias, porque é giro, porque isto vai nos remeter aqui para situações engraçadas no. Como é que é o Natal no Japão? O Natal, essa é uma coisa engraçada, eu acho, porque no Natal no Japão. Passaste há uns natais, não é? Está aqui. Cá em Portugal nós temos aquela ideia de que é para estar em família, acho eu, e é por isso que eu normalmente volto a casa. No Japão, passaste os natais sempre cá? Sim, tirando eu acho, passei lá no Japão, por causa do timing e tudo mais. Mas sim, alguns passei lá, um deles passei lá. E temos sempre aquela ideia de que cá é para estar com a família e tudo mais. Lá é um dia dos namorados, basicamente. É bastante romântico. Portanto, quem não tem namorado é um loser lá. Passa o Natal sozinho. É bem cedo, é muito triste na vida se nós formos à rua, mas. Uma mate, lá está, uma mate. Uma mate. Vamos lá ver uma coisa.
Os japoneses têm uma grande pancada, não tem? Nós podemos dizer pelo menos que eles têm, que é um mundo diferente, completamente. Estás a ser muito simpático. Estou a ser simpático. Eu vou repetir, tem uma grande pancada. Tem um bocado. O que é a cena mais bizarra, mais estranha que tu, estes gajos têm a mesma pancada? Porque tem assim várias pancas, não é? Okay. Uma panca com as colegiais, tem uma panca. Sabes a cena do cosplay, certo? Sim, claro. É? Acho que uma das coisas que eu me lembro mais, eu fui a uma escola de línguas quando estava lá, estava a trabalhar e a uma escola de línguas também para aprender o japonês o mais rápido possível. Um dia estava a ir às 6 da manhã. Normalmente o Japão é bastante focado no trabalho. Existe até, lá está, bastantes nomes que, como Karoshi. Há pessoas que literalmente trabalham demasiado e que, porque estão a trabalhar às vezes 16, 18 horas por dia, literalmente. Há pessoas que dormem no trabalho para não faltar, para produzirem mais. Para produzir mais, trabalham 6 dias por semana. É muito focado nisso, portanto, ver pessoas com fato e para o trabalho é super normal. Um dia eu estava aí para a escola e vejo assim um velhote de 70 anos e que sobressaiu à distância porque estava vestido com Magical Girl, um daqueles fatos cosplay de Magical Girl com a sua mochilinha rosinha às costas. Perfeitamente normal. E ele estava tranquilo, as pessoas não olhavam para ele porque para eles ele era tipo o lixo da comunidade. É o que os japoneses têm essa pancada, eu sinto. E para ele era um dia normal, ia só provavelmente a um evento de anime que é bastante popular, não é? E há muitas coisas estranhas lá mesmo. Isto é uma mega placa. Que placa é esta? Isto é uma mega placa. Isto é de 1 milhão. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Será que um dia nós temos quantos? Estás quase lá. Não, nós já temos 500 mil, quase 500 mil. Subscrever, pessoal. Subscrevam, malta. Também é outra. Vamos dar a lore da placa de 1 milhão. Tu sabes. Não, nós já estamos com quase. Estamos a caminho dos quê? Dos 465 mil. 465 mil? Pá, será que chegamos ao meio milhão? Meio milhão já é fixe. Meio milhão não dá placa, pois não? Não, é 1 milhão, 10 milhões. Até chegarmos ao milhão, ainda vai faltar muito. Ainda vai acontecer. Eu com 60 anos vou receber a placa. Não vou ter capacidade para levantar, mas pronto. Para levantar a placa. Porque outras coisas eu quero ter capacidade para levantar. Bom, Filipe, olá, Feromone. Não, errado. Eu ainda tenho algum sentido de humor. Fala com beleza do